Opa, pessoal, estão me ouvindo aí? Ouvindo, professor. Beleza. Deixa eu aparecer aqui, ó. Firmes. Deixa eu diminuir a câmera aqui. Aí. Bora, gente. Bora, pessoal. Com vocês, pô. Bora, galera. Vamos lá. Vamos fazer uns exercícios aí. O professor prometeu a gente fazer uns exercícios. Bora lá falar sobre forças intermoleculares, tá? O professor falou sobre ligações de hidrogênio. Falei sobre forças fracas de ligações, tá? Então, vamos fazer alguns exercícios aí. Eu vou pegar aqui no meu celular, tá, gente? Que o Vitor mandou umas fotos pro professor. Aí, quando não tiver muito nítido, eu peço auxílio aos futuros universitários aí, tá? Que aí o professor não vai conseguir ler muito bem, não. Mas vamos lá. Oi. Ele foi viajar, se não me falha a memória. Foi viajar. Ó, vai lá na página do exercício praticando, é 334. É aquela apostila de forças intermoleculares. Estão lembrados qual apostila que é? O professor não lembra o... Ele só... 334, dá uma olhada se tem um exercício aí. Pessoal online aí, verifica o professor também, ajuda a ser essa página aí. Vê se é. 334, não é isso? 334, tá? Ó, nos praticandos aí, pessoal, nós temos o primeiro exercício, ele fala assim, ó, os ácidos, em maior ou menor grau, são prejudiciais quando manuseados ou podem causar danos se chegarmos perto. É que tá bem desfocado aqui, tá? Alguns deles, em temperatura ambiente, são gases. Isso se deve ao fato de apresentarem baixas temperaturas de ebulição e sua inalação, né, vai provocar irritações por vias respiratórias. Ok? Aí, gente, cadê aqui? De acordo com a tabela a seguir, determine a ordem crescente de acordo com a ebulição, né, desses gases aí. Então, é um exercício que vai trabalhar mais com a parte de ebulição do sistema gasoso, tá? Então, vamos lá. Exercício aqui. A gente tem, ó, a tabela que é o composto. Aí nós temos o ácido sulfídrico, H2S. A gente tem o ácido selênico, que é H2ST. E nós temos o ácido telúrico, que é H2T. Aí você tem a massa dele aqui, ó. A massa molecular, ou também chamada de massa molar, né? 34, 81 e 129. Ó, que parelho que dá pra gente fazer, né? Sobre esse exercício químico aqui, ó. Bem simples. Você tem o processo da tabela aí, tá? Você tem os valores respectivos aqui, ó, das massas. O que o professor pode dizer de antemão, só observando isso aqui? O tamanho da molécula influencia no ponto de ebulição dela. Então, quanto maior for, né, a massa, mais energia eu vou precisar gastar para romper ou para entrar em estado de ebulição, né? Então, é assim, ó, o aparelho, ó. Quanto maior for a massa molar, ó, maior vai ser o ponto de ebulição. Beleza? Consequentemente, ponto de fusão também, né, gente? Porque você tem uma molécula maior, você vai precisar de gastar mais energia para você romper essas ligações químicas aí. Então, esse fator é primordial. Se você for olhar aqui, né, dentro dessa tabela, ele está pedindo para a gente colocar em ordem crescente de temperatura de ebulição. Então, sem dúvida nenhuma, vai começar com H2S, depois a gente vai ter o H2SE e o H2TE, tá? Que é o telúrico aqui. Então, ó, a alternativa A,
contempla isso, ó. H2S, nós vamos ter o H2SQ, e nós vamos ter H2P. Tá? Ó, vou confessar para vocês, não vou mentir não, tá? Não sou professor mentiroso, tá? Eu estou fazendo esse exercício agora com vocês. Eu não tive tempo de parar e de resolver um por um, cara. Né? Vamos resolvendo junto aí, beleza? Eu tive 6 aulas ontem, 6 aulas hoje, tive aula à noite. Loucura, vida de professor é uma loucura mesmo, tá? Tranquilos? Então, se acontecer alguma coisa aí, de a gente estiver resolvendo exercício, se tiver alguma dúvida aí, não tem problema não, levanta o braço aí e vamos resolvendo junto. Fechados? Lembrando, ser nerd é bom, hein? Ser nerd é bom. Não é... Cringe, não é ser cringe, é ser nerd. É diferente, tá? O senhor pode ser carequinha aqui, mas eu sou nerd. Não sou esse cringe aí que estão chamando aí, não. Só porque eu sou saudosista? Pensa assim, ó, eu sou saudosista porque as coisas antigas são legais, pô. O saudosismo é isso, né? Pensa assim, pô. O cara que gosta de Harry Potter, então ele é o cringe aí, Grinch. Tanto faz, o grunge. Rapaziada em casa aí, gosta do Harry Potter? O professor é fã, hein? Bom demais. Vamos ver se eu consigo ler esse outro exercício, que ele está meio curvado aqui, a folha. Mas vamos lá. O sulfeto de hidrogênio... Não, Gabriel, eu adoro Harry Potter, adoro. Animais Fantásticos é a sequência que o professor vai no cinema, se Deus quiser assistir, porque eu acho muito legal, cara. E o ator que eles escolheram para substituir o Johnny Depp, também eu sou fã daquele cara lá, que, se não me engano, ele é meio alemãozão, né? O cara é bom ator, hein? Bem bacana, tá? Vamos lá. O sulfeto de hidrogênio é um dos compostos... Ó, esse aqui eu não vou conseguir ler. Alguém presta apostila para mim? De jeito nenhum, ó. Tá meio curvado aqui, ó. Eu não sei se a apostila dele é diferente da de vocês, ó. Não tem espiral. Pessoal, ó, o professor pegou uma apostila emprestada, eu vou ler aqui, tá? Porque o do celular tá meio complicado. Professor? Oi! Perguntaram no chat se o certo é sempre analisar o tipo de ligação primeiro e depois o tamanho das moléculas quando estiver analisando a temperatura de ebulição e fusão. Ó, o que acontece aqui, ó? Como você tem um sistema onde todas essas moléculas aqui, elas vão trabalhar com ligações covalentes, então a gente não precisa se preocupar quanto à composição da ligação química, não. Tá? Porque, se você reparar, todos os compostos que estão sendo analisados aqui, você não tem composto iônico. Então, assim, quando você observa que você só tem composto covalente ou só composto iônico, aí a gente vai cair justamente pelo peso molecular ou massa molar. Tá? Como esses sujeitos ali, todos eles realizam o mesmo procedimento de ligação química, aí esse ponto de verificar a ligação química, ele fica um pouco descartado. Né? Nesse exercício, por exemplo, né, a gente nem precisou analisar, porque a gente já tem noção de que o enxofre, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, pega o ácido sulfídrico aqui, ó. Você já sabe, né, é meio, vou desenhar aqui com um ângulo aqui, é meio angular do ácido sulfídrico, ó. Já sabe que a composição desse cara aqui é covalente. Então você não precisa se preocupar, tá? A única coisa que a gente pode se preocupar em relação à ligação é sempre lembrar que o composto iônico ele dissocia na água formando íons, né? A água ela tem o poder de solvatar esse cara aí. Então, no composto covalente, o processo já é um pouquinho diferenciado aí. Ah, cara, porque assim, eu estava dando aula de água hoje de manhã, né? E é sempre bom a gente lembrar sobre a água. Ela está o tempo todo aqui, né, cara? Ela está, inclusive, desenhada aqui na parede de vocês, né? A água é um dos solventes que a gente consegue utilizar com mais frequência dentro daqui. Não estou dizendo para você que ela é o tal do solvente universal, porque senão tem meia dúzia de professor que vai dar facada nas minhas costas, né? Falando que eu estou errado. Mas eu digo o seguinte,
pela polaridade dela, é muito mais simples você utilizar a água. Agora, tem experimento químico que a gente não utiliza água, não. A gente utiliza outros compostos para dissolver. Não, a gordura, pera lá, a gordura é um ácido graxo. Tem que lembrar disso. Então a gordura ela vem do lipídio, tá? Aí o que acontece? O sabão que você está falando aí é um lipídio que eu vou ter com a estrutura do sódio. Você vai ter um ácido carboxílico, por isso que é chamado de ácido graxo. Então, ó, vê se você raciocina comigo aqui, já que você entrou nesse detalhe aqui, ó, é legal. Você vai ter o R, vai ter o C, ó, dupla O e o O aqui, tá? Então, o que acontece? Você vai ter essa, vou colocar aqui, ó, essa conformação aqui, ó, do sabão. Estou dando exemplo do sabão para você. O que acontece? Vai escapar o hidrogênio e o sódio vai entrar no lugar do hidrogênio. Isso daqui vai se transformar em sabão. Vou lembrar outra coisa para você. A estrutura do ácido graxo, ela é gigantesca, cara. Ela é uma estrutura orgânica grande. Então, esse cara aqui, ó, olha só que interessante. Ó, ele é um composto, ó, apolar. Apolar, tá? Por isso que o que acontece? Já percebeu? Todo mundo já deve ter percebido, às vezes ninguém percebeu, mas vamos lá, vamos recordar como que a gente toma banho. Parece bobeira, mas vamos lá. Você passa o sabonete. Você está tirando a gordura da sua pele. Você está removendo. Depois que você passa a água, você percebe que sua pele ficou o quê? Limpa, ficou sem a gordura. Então, a nossa gordura, né, do nosso organismo, a gente tira só com sabão. Aí sabão, você tem vários derivados. Você tem a glicerina, você tem tipo de sabão, né? Aquele que a tiazinha faz na fazenda, ela pega lá banho do porco, lá joga no tacho, pega lá a soda, joga lá a soda lá, vai misturando aquilo, vai criando a liga, ela vai lá, coloca um aromatizante, tá pronto, cara. Tá pronto. O sabão é simples de fazer, né? Quer outra coisa interessante, ó? O melhor sabonete para limpar a mão é aquele que tem mais concentração de soda. Para limpar a mão. Porque o que acontece? A gente tem, não, tudo bem, a gente usa todo o tempo com sabonete líquido e tal. Aquele sabonete mais sem vergonha que a gente tem no mercado de 1,50, 1,30, 1,20, aquele bem fedido mesmo. Aquilo tem alta concentração de soda. Aquilo lá para arrancar o Covid da mão é uma beleza. Mas aí você passa um creminho depois. A mulher é mais delicada, né? Eu tô com os dedos tudo rachados por causa do álcool. Tô passando álcool assim, tô sentindo meus dedos rachados. Perfeito. É bem nesse sentido aí. Respondido online? Pois é, respondido aí pra galera online que perguntou no chat. Fechou. Pode perguntando mais coisa aí vocês avisam pro professor. Eu não sou o detetor de saber. Eu sempre estou aprendendo com vocês. De verdade mesmo. Esse é o motivo que eu dou aula. É sempre aprender com o aluno, é sempre saber, escutar, tá? Então vamos lá para o exercício de número 2 aqui. O sulfeto de hidrogênio H2S é um composto responsável pela halitose ou mau hálito. Ele é formado pela reação das bactérias presentes na boca com o resto do alimento. Apesar de apresentar estrutura semelhante à molécula de água, ele é um gás. A temperatura ambiente e pressão atmosférica. Por que ele é um gás? Isso. Ele tem relação de força intermolecular fraca. Então vamos dar uma olhada nas respostas aqui. A. Forças intermoleculares mais fracas em relação a ligações de hidrogênio na água. B. Forças intermoleculares mais fortes, descarte. Ligação iônica, descarte, porque você não tem nenhum metal envolvido ali. Ligação covalente, e a água apresenta ligação iônica? Hipótese alguma, a água apresenta ligações covalentes. Estão lembrados qual que é a ligação covalente? Compartilhamento que você tem dos pares eletrônicos. Né? Estrutura de Lewis.
geometria linear e ligação covalente. O professor acabou de falar lá, ó, lá no cantinho lá, que até fiz o desenho, né? Ela parece bem a água, né? É bem angular ali o tipo de estrutura, né? Beleza? Então foi a alternativa A. Outra com a alternativa A, hein? Deus é pai. Oi, pode falar. Calma lá, deixa eu entender. Não, vixe, de hipótese alguma, ó. Vamos colocar aqui, daqui a pouco eu devolvo aí. Ó, pensa assim, ó. Dissociação iônica. Então você vai ter o quê? Você vai ter os íons. Aí esses íons vão ser o quê? Compostos inorgânicos. Vamos lembrar de um composto inorgânico aí. Sal de cozinha, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Ó, o composto iônico mais clássico do mundo é NaCl, ó. Ó, NaCl. Aí você vai ter, ó, Na mais Cl menos. Ó, aqui você tem uma dissociação iônica. Inclusive, não sei se eu comentei com vocês isso aqui, ó. Mas o sal de cozinha, dá para você gerar energia nele. Sim, perfeitamente. Tá? Por que não é usado isso? Exatamente. Eles usam o quê? Eles usam lítio. Em vez do cara fazer uma pilha, que nem Daniel propôs, do anodo e do catodo, lá do ânodo e do cátodo, você faz o fluxo dos elétrons, é melhor fazer uma bateria. Por quê? A bateria, você vai carregar, o que vai acontecer? Sabe aquele último elétron que você tem na camada? Ele vai ficar indo. Aí ele vem e volta, vem e volta. É o tal do salto quântico. Vem e volta, vem e volta. Chega uma hora que a bateria do celular faz o quê? Acaba a energia. Quando você encaixa na tomada, o que você faz? Você está abastecendo aquele elétron de valência. Aí você abasteceu o elétron de valência, você tirou, o elétron vai indo e voltando, indo e voltando. Então ele vai produzindo energia nesse processo aí. Bateria do carro, bem semelhante a isso aí, só que você tem as placas metálicas lá. Mas na bateria do carro, o que é legal é o seguinte, você tem um alternador do carro. Então, um pedaço da bateria está sendo utilizada no carro e o outro pedaço está carregando. Por isso que é importante a gente verificar sempre o alternador do carro. Para ver se ele está carregando a bateria ou não. Porque às vezes você foi lá, você deu a partida, foi trabalhar, aí você foi lá, foi sair de serviço, você não está conseguindo dar a partida. Fala, pô, acabou a bateria, acabou a minha bateria, porque bateria é um negócio imprevisível. Depende do teu consumo do carro. Você pode ligar o ar-condicionado ou não, então depende do seu consumo. O que acontece? Tem que verificar se está carregando ou não. Então você verifica nos polos, depois você vai verificar lá no alternador do carro. Eu já tive que trocar o alternador de um carro meu uma vez. Fiquei na rua, 2 horas da manhã, para variar, né? Até vim socorro. Pensa, o senhor voltando da escola 11 horas da noite, apaga o carro no semáforo, cara. E os homens passam assim, olhando, né? Fui lá, empurrei o carro, aí os caras me ajudou, empurrei. Aí até vim socorro, tive que amarrar uma cordinha, sabe a história da cordinha? Cordinha, terceira e mandar rebolar o carro. Aí depois, no outro dia, eu tive que trocar o alternador. Vamos fazer o exercício 3 aqui, ó. Respondido essa ideia aí, a gente falou aqui dos compostos iônicos, dissociação iônica, né? Eu dei um exemplo do sal para você, né? Mas a gente pode ter o exemplo aqui, ó, também do ácido, ó. Olha lá. H+, mais Cl menos. Qualquer espécie iônica, a gente consegue fazer essa dissociação iônica. Tá, vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Quando você tem, ó, esse cara ligado com esse cara aqui, né? Você tem lá as forças intermoleculares fracas aqui, né? Você tem uma coisa chamada de polo induzido, estão lembrados? Beleza? Então, vamos aqui, ó, no exercício. Federal da Bahia, hein? Bahia é lugar bom de morar, hein? Queria morar lá, hein? Conhecem a Bahia? Vão conhecer, é muito boa. O que mantém as moléculas unidas no estado sólido e líquido são as ligações e interações intermoleculares. Beleza. A intensidade dessas interações, bem como o tamanho das moléculas,
são fatores determinantes do ponto de ebulição destas substâncias. A gente tem várias moléculas ali. Considerando as informações do texto e os dados da tabela, identifica as interações intermoleculares que ocorrem nos halógenos e nos aletos de hidrogênio na fase líquida, relacione com diferentes pontos de ebulição entre os halógenos e entre esses aletos de hidrogênio. Eu vou desenhar a tabela aqui para vocês, vou dar um tempo para vocês pensarem no exercício para me ajudar aqui a raciocinar. Porque, pô, só eu fazendo, é bom vocês também fazerem também junto. Ó, deu ácido fluorídrico, hein, ó. Extremamente reativo, ó. O flúor tem uma eletronegatividade baixíssima, assim, bem pequenininho, né? Eletronegatividade altíssima, perdão, ele é bem pequenininho, tá? A eletropositividade dele que é baixa, tá? O iodo mais ou menos, tá? E o cloro aqui, ó. As moléculas aqui, iodo e cloro, só de eu olhar, já sei que fazem ligação de Van der Waals. Sistema gasoso. Sistema gasoso, ele só vai o quê? Ele só vai ter aquele pequeno encosto. Se você abriu lá o tanque de oxigênio, você separa as moléculas. A gente não tem tanque de cloro nem tanque de iodo, de gás, né? Mas a gente tem de oxigênio, tem de nitrogênio, beleza? Então vai lá, ó. Aqui ele dá o PE, que é o ponto de ebulição, ó. Menos 34. Ó, menos 34, pessoal. Menos 34. Não sei se eu disse isso para vocês, mas eu disse na outra turma. Fala que eu não bipolar. Ó, eu disse na outra turma o seguinte: você pega o ácido clorídrico, por exemplo, se você abrir o frasco, cara, ele já entra em estado gasoso momentaneamente. Então, na química, a gente tem que trabalhar com todos esses ácidos aí, cara, dentro de uma coisa chamada de capela. Primeiro dia de aula, o professor olhou para mim e falou assim: ó, vai fazer essa reação sua na capela. Eu olhei e falei: capela, cara, não tem igreja aqui. Verdade mesmo, coisa de primeiro dia de universidade, né? A capela é um espaço que a gente tem do lado do laboratório, que tem o exaustor. Nesse exaustor, você tem uma lã de vidro permeável ali. Então, todas as reações químicas você tem que fazer com proteção. Aí você baixa o vidro, só fica os bracinhos aqui. Não, você não enfia lá, não é tão Homer Simpson, não, pra você enfiar os braços para mexer com elemento radioativo. Não, então, mas é mais ou menos aquela mesma ideia, só que você não enfia os braços. Você vai abaixar o vidro aqui, aí você vai colocar os braços por baixo aqui e vai manipular aqui, ó. Tá? Porque na química você tem que usar a máscara e você tem que usar o óculos também. São fatores que a gente sempre usava lá. De quem que é esse aqui? Beleza? Vou dar um tempinho para vocês pensarem no exercício aí. Que relação que os caras querem fazer aí? Quer fazer relação de interação de forças? Mesma coisa de momento polar. Mesma coisa de falar de polos. Só que ele está dando um valor aqui, né? Da resultante do valor. Como se fosse fazer um cálculo com valores estipulados de polos. Aí ele chama de momento bipolar. Dificilmente esse tipo de cálculo a gente faz no ensino médio. Mas lembra na física que você tem os vetores? Vetor, quando está vetor contrário, você corta. Quando o vetor está no mesmo sentido, você soma. Na química, é a mesma ideia que você vai ter. Então significa que tem vetor resultante, tanto na molécula do flúor, quanto na molécula do iodo ali. Beleza? Se eles são compostos polares, com certeza, eles dissolvem água. Isso, composto vai ser polar. Ó, pensa um pouquinho aqui comigo. Ó, você falou um negócio interessante pra caramba, cara. Bem mesmo. Vou até levantar que eu sentei aqui, eu vou até levantar. Você falou que por eles serem iônicos, repete lá o que você falou, professor. Foi legal. Perfeitamente. Porque vai ter um vetor resultante no processo. Ó, raciocina uma coisa.
Isso aqui é molécula iônica. Isso aqui é molécula iônica. Esse cara aqui já é covalente. Só que ele é sozinho, ele é um gás. O gás vai ter a menor das interações. É o tal do Van der Waals. Né, ó. Vamos ver se eu lembro. Na outra turma eu escrevi errado. Van der... É isso mesmo. Vamos ver. Van der... É 2A. 2A e um L, né? Van der Waals. A gente costuma chamar de London, né? Forças fracas de London. Ou vocês que perguntaram se ele era alemão? Ah, que você estava falando sobrenome, né? Eu lembro que você me perguntou e tal, aí eu falei, nossa, eu vou pesquisar na hora do almoço, né? A hora do almoço minha, chegou um professor e falou, me manda 4 exercícios de tal coisa aí. Eu fui lá, tive que mandar 8 exercícios, cara. Ainda bem que você manda... O bom do celular é isso. Você pega o celular ali, você abre o programa de questões, você já manda rapidão. Isso é legal, cara. Mas na hora do almoço, né? Mas legal, eu não cheguei, não deu tempo de eu pesquisar essa ideia. Da hora, aí sim. 7 horas da manhã ele falou isso pra você. Eita, nós, mas é legal, cara. É bom pesquisar. Isso aí é. Vocês vão guardar para. Você nunca mais vai esquecer do Van der Waals aí. Então vamos lá. Leia o que o cara quer que a gente faça. Primeiro, olha lá, vamos pensar assim. O que ele quer que a gente. Que analogia que ele quer que a gente faça aí? Beleza. Ó, a força vai ser por casal ali, hein? Por casal. Sabe por que por casal que o senhor está falando? Porque, ó, os 2 primeiros são gases e os 2 últimos são ácidos. O que a gente falou lá? Ó, ácido clorídrico com ácido clorídrico. A gente tem um dipolo induzido, né? Então, você vai ter dipolo induzido aqui e dipolo induzido aqui. Fechou? Esses 2 aqui são sistemas gasosos, esses são mais fáceis. A gente vai ter o quê? Van der Waals. Isso. Sabe por quê? Você falou um negócio também que é interessante, que eu vou entrar nesse detalhe aí. Você sabe por que acontece isso? Porque você tem a solvatação. A água, ela cria uma espécie de uma... Não é uma proteção. Ela cria uma espécie de uma nuvenzinha, assim, ó, em volta dessa molécula aí. Então, o que acontece? Ó, você tem um monte de moléculazinha de água assim em volta. Isso aqui é chamado de solvatação. Tá vendo? Lembrando que a gente está fazendo aqui o sistema aquoso aqui, ó. Quando não é sistema aquoso, é o próprio ácido puro, que é muito difícil da gente conseguir comprar. Você precisa de ter o CRQ químico para comprar. Inclusive, teve um aluno de manhã hoje em outra escola que eu trabalho, que ele perguntou para mim, ele falou, professor, tudo é dissolvido em água? Porque o capítulo deles lá é água. Eu falei, não, claro que não. Né? Você tem certos produtos químicos que você compra 100% puro. O ácido acético, por exemplo, gente, né? Ele é um ácido que ele queima, cara. 100% puro. Você derruba ele assim na pele, ele queima e vai dar uma mancha escura, igual o limão. Né? Só que o limão é bem mais fraquinho. Metanol. O metanol tem um ponto de ebulição inferior ao etanol. Só que o fogo, ele não atinge o visível nosso. Você precisa ter um óculos especial para você enxergar o vis, porque o que acontece? Você tem UV vis, né? Ficou até um W aqui, né? Olha lá. Você tem ultravioleta visível, perfeito? Isso é o que a gente enxerga. O metanol, né? As moléculas, elas passam, né, dessa camada lá na combustão, e o fóton de luz que ele manda, a gente não consegue enxergar a olho nu. É bem curioso, cara.
É que não estava falando hoje bobeira, mas vamos lá, né? O ser humano, né, a gente tem várias qualidades. A principal é pensar. Não é agir por instinto. O professor sempre costuma falar, o ser humano pensar, porque assim, a nossa visão é média. Né? A nossa audição é média. Tá? Se você comparar com outros animais, você vai ter um animal que tem uma visão mais aguçada, que tem uma audição mais aguçada, né? Então, assim, nós somos... Como que o senhor vai dizer para vocês? A gente é um coletado de informação boa, mas não excelente. Você imagina se a gente enxergasse igual a árvore? Pois é. Se nosso olfato fosse igual a de um cachorro, por exemplo, né? Eu estava falando de feromônio para os alunos, né? A questão do feromônio vai mais por instinto animal mesmo, né? E o ser humano não consegue sentir o feromônio. Só o animal, porque o animal ele vai lá para a cruz, então ele vai fazer isso através do feromônio, que é um feromônio é um ácido que é liberado. Inclusive é um ácido carboxílico. Estava falando do sabão ali, né? É do sabão. Então, mais uma para vocês aí. Ele quer associar com o quê? Ponto de ebulição, não é isso? Sendo que ele nem fornece o ponto de ebulição. Né? Como é que eu... Vai, manda... ele fornece ponto de ebulição, né? Ele fornece ponto de ebulição. O que ele quer que a gente faça? Faça uma associação relativa ao ponto de ebulição. Então a gente já fez a ideia. É só para a gente estipular o quê? Estipular as forças intermoleculares que estão presentes na tabela. Lembra, ó, os pares de cima são de Van der Waals e os de baixo tem de polo induzido. Só que é o seguinte, ó, bate o olho aqui nesses valores numéricos aqui que são bem interessantes aqui, ó. 1,98 de vetor resultante de polo e 0,38 de vetor resultante de polo. Esse aqui tem um vetor resultante maior, esse aqui é mais reativo. Lembra que eu disse? O flúor é o elemento químico mais reativo que a gente tem dentro da tabela periódica, tá? Então, o que acontece dentro do processo aqui, ó? Esse aqui, por essa ligação covalente ser um pouco mais forte, ele vai segurar um pouco o ponto de ebulição comparando com o iodo. Do que o iodo? Sabe o que acontece aqui? A gente tem uma mistura gasosa, que o ácido iodídrico, né, o ácido iodídrico, ele é uma mistura que você tem da água com o iodo em si. Esse iodo aqui, com 184 de condução, provavelmente é o iodo sólido. Sólido mesmo. Não, sólido mesmo. Que nem o sódio. Você fala assim, professor, como é que você encontra o sódio na natureza? É uma barra aqui, ó, metal. Sódio, o potássio, todos esses carinhas são metais. Parece uma margarina, parece um pote. Como o professor viu, lembra da manteiga? Aquela manteiga de pedaço? É aquilo lá. Aí pensa, sabe aquele queijo com fungo? É aquilo lá. Por quê? O elemento ele vai oxidando esses metais. Aí aquilo fica parecendo aqueles queijos estragados. É bem legal. Mole, é um metal mole. Sódio. Deformar. Sim, cara, é bem bacana. Por isso que eu falo para vocês, cara, curso de química, você vai ver coisa que você não esquece mais pro resto da vida. É muito legal. Então, se vocês forem seguir para a área da saúde, para seguir para esse conceito aí, vocês vão ter laboratório de química, vocês vão se divertir lá dentro. É legal pra caramba você ter contato com esses tipos de elemento químico aí. Beleza? Vamos fazer mais exercício? Dá tempo? Acho que dá, né? Até que horas que vai nossa aula? Quantos minutos só? Ótimo. Cara, o mais legal é que vocês vão perguntando, eu vou lembrando de coisas também, porque, ultimamente eu ando observando, cara, que a química ela anda virando uma disciplina que a gente tem que abrir o leque de informação.
Por isso que é bom você ler sobre Carl Sagan, você ler sobre outros caras aí, porque assim, fica pra você, cara, é um negócio de nerd da hora demais. Né? Se eu pudesse, eu seria astronauta. Muito da hora. Ó, o máximo que eu fiz foi uma disciplina de astrofísica, cara. Que eu consegui puxar essa disciplina de astrofísica. A gente falou um pouco de cosmos, calculou alguns pontos de estrela e tal, cara. Mas assim, é o máximo que eu consegui. Ó. Nem tanto. É nada, ó, é nada. Ó, eu costumo falar o seguinte: se eu superei as ciências exatas, vocês também podem. Para ser astronauta? Ó. Ô, louco, que isso? Olha lá. Vamos fazer o exercício 1 aqui, ó. Enem 2015, tá? Vamos lá. Pesticidas são... A página, pessoal, é 335, tá? O exercício é de número 1 aqui, ó. O professor pegou a apostila aqui, tá? Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios, ao passar pelas geleiras dos peixes, né? Difundem-se para os seus tecidos lipídicos e lá se acumulam. A característica desses compostos responsáveis pelo processo descrito é... Bom, ele está falando o seguinte, que o pesticida dissolve em água. Né? Só que assim, pensa uma coisa aqui, ó. Vamos lá. No entanto, após a aplicação em ambientes abertos, alguns são arrastados pela água, tá vendo aí? São arrastados pela água. Então pensa assim, ó. Lavou a lavoura com pesticida. Para apagar a praga. Choveu. Se não fosse solúvel a água com pesticida, ficava grudado na folha. Mas como é solúvel, então ela vai embora do solo e vai em direção aos rios aí, né? Qual característica que é responsável pelo processo descrito no texto? Baixa polaridade jamais. Porque ela está se misturando com a água de hipótese alguma. Baixa massa molecular. Pô, pesticida, gente, tem uma estrutura orgânica gigantesca assim, ó. Grande, tá? Ocorrência de halogênios? Também não, ocorrência de halogênios. Tamanho pequeno das moléculas? Não, porque é uma molécula orgânica grande. Presença de hidroxila nas cadeias, formando pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, tá? Beleza? O outro exercício, ó, dá até para fazer o outro aqui, rapidão. Acho que dá. Armas químicas são baseadas na toxicidade de substâncias capazes de matar ou causar danos a pessoas e ao meio ambiente. Elas têm sido utilizadas em grandes conflitos e guerras, como ocorrido em 2013 na Síria. Quando a ação do sarin, é o gás sarin, hein, pessoal? Causou a morte de centenas de civis. Você tem a fórmula do gás sarin aí. Entre água e benzeno, o solvente mais adequado para solubilizar o sarin e a principal força intermolecular encontrada entre as moléculas de sarin no estado líquido são, respectivamente... E aí, pessoal, entre água e benzeno. Pô, benzeno é um composto orgânico, cara. O benzeno é derivado do petróleo. Vamos lembrar assim também, o benzeno é derivado do petróleo, né? Então, você vai precisar do quê? De água, para você dissipar esse gás sarin. E que tipo de interação que vocês acham que é? De polo, pontos de hidrogênio, ligação de London, tá aqui, ó. Mas ele tem, calma, mas ele tem oxigênio ali, né? A acetona não tem nenhuma hidroxila, mas a acetona tem um grupo C dupla O, que esse grupo aí
é solúvel em água. Lembra do FON? FON, ligações de hidrogênio aí, tá, pessoal? Então, que alternativa que deu aí? Água e ligações de hidrogênio. C. Beleza? Acabou a aula para vocês, pessoal? Hoje? Gente online, ó, pessoal, prazer sempre dar aula para vocês. Fiquem com Deus, tá? Cuidem-se. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Grande abraço.